3. Do rendimento da exploração agrícola e pastoril e das indústrias extrativas vegetal e animal. Artigo 53. Na determinação, para efeitos do imposto de renda, do rendimento líquido da exploração agrícola ou pastoril, das indústrias extrativas vegetal e animal e de transformação de produtos agrícolas e pecuários, feita pelo próprio agricultor ou criador com matéria-prima da propriedade explorada, aplicar-se-á o coeficiente de 3% sobre o valor referido no inciso 1 do artigo 49 desta lei, constante da declaração de bens ou do balanço patrimonial. Parágrafo 1º. As construções e benfeitorias serão deduzidas do valor do imposto sobre elas, não recaindo a tributação de que trata este artigo. Parágrafo 2º. No caso de não ser possível apurar o valor exato das construções e benfeitorias existentes, será ele arbitrado em 30% do valor da terra nua, conforme declaração para efeito do pagamento do imposto territorial. Parágrafo 3º. Igualmente será deduzido o valor do gado, das máquinas agrícolas e das culturas permanentes, sobre ele aplicando-se o coeficiente da 1% para a determinação da renda tributável. Parágrafo 4º. No caso de imóvel rural, explorado por arrendatário, o valor anual do arrendamento poderá ser deduzido da importância tributável, calculado nos termos deste artigo e parágrafos 1º, 2º e 3º. Admitir-se-á essa dedução dentro do limite de 50% do respectivo valor, desde que se comuniquem à repartição arrecadadora o nome e endereço do proprietário e o valor do pagamento que lhe houver sido feito. Parágrafo 5º. Poderá também ser deduzida do valor tributável referido no parágrafo anterior a importância paga pelo contribuinte no último exercício a título de imposto territorial rural. Parágrafo 6º. Não serão permitidas quaisquer outras deduções do rendimento líquido calculado na forma deste artigo, ressalvado o disposto nos parágrafos 4º e 5º. Parágrafo 7º. Ao proprietário do imóvel rural, total ou parcialmente arrendado, conceder-se-á o direito de excluir o valor dos bens arrendados, desde que declarado e comprovado o valor do arrendamento e identificado o arrendatário. Parágrafo 8º. Às pessoas físicas é facultado reajustar o valor dos imóveis rurais em suas declarações de renda e de bens, a partir do exercício financeiro de 1965, independentemente de qualquer comprovação, sem que seja tributável o aumento de patrimônio resultante desse reajustamento. As empresas rurais, organizadas sob a forma de sociedade civil, serão outorgados idênticos benefícios quanto ao registro contábil e ao aumento do ativo líquido. Parágrafo 9. A falta de integralização do capital das empresas rurais, referidas no parágrafo anterior, não impede a correção do ativo, prevista neste artigo. O aumento do ativo líquido e do capital resultante dessa correção não poderá ser aplicado na integralização de ações ou cotas. Parágrafo 10. Os aumentos de capital das pessoas jurídicas resultantes da incorporação a seu ativo de ações distribuídas em virtude da correção monetária realizada por empresas rurais, de que sejam acionistas ou sócias nos termos deste artigo, não sofrerão qualquer tributação. Idêntica isenção vigorará relativamente às ações resultantes daquele aumento de capital. Parágrafo 11. Os valores de que tratam os parágrafos 8º e 10º desse artigo não poderão ser inferiores ao preço de aquisição do imóvel e das inversões em benfeitorias, atualizadas de acordo com coeficientes de correção monetária
fixados pelo Conselho Nacional de Economia. Capítulo 2 da Colonização. Seção 1 da Colonização Oficial. Artigo 55. Na colonização oficial, o poder público tomará a iniciativa de recrutar e selecionar pessoas ou famílias, dentro ou fora do território nacional, reunindo-as em núcleos agrícolas ou agroindustriais, podendo encarregar-se de seu transporte, recepção, hospedagem e encaminhamento, até a sua colocação e integração nos respectivos núcleos. Artigo 56. A colonização oficial deverá ser realizada em terras já incorporadas ao patrimônio público, ou que se venham a sê-lo. Ela será efetuada preferencialmente nas áreas, inciso 1, ociosas ou de aproveitamento inadequado, inciso 2, próximas a grandes centros urbanos e de mercados de fácil acesso, tendo em vista os problemas de abastecimento. Inciso 3, de êxodo, em locais de fácil acesso e comunicação, de acordo com os planos nacionais e regionais de vias de transporte. Inciso 4. De colonização predominantemente estrangeira, tendo em mira facilitar o processo de interculturação. Inciso 5. De desbravamento, ao longo dos eixos viários para ampliar a fronteira econômica do país. Artigo 57. Os programas de colonização têm em vista, além dos objetivos especificados no artigo 56, inciso 1, a integração e o processo social e econômico do parceleiro. Inciso 2, o levantamento do nível de vida do trabalhador rural. Inciso 3, a conservação dos recursos naturais e a recuperação social e econômica de determinadas áreas. Inciso 4, o aumento da produção e da produtividade do setor primário. Artigo 58. Nas regiões prioritárias definidas pelo zoneamento e na fixação de suas populações em outras regiões, caberão ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária as atividades colonizadoras. Parágrafo 7º. Nas demais regiões, a colonização oficial obedecerá à metodologia observada nos projetos realizados nas áreas prioritárias e será coordenada pelo órgão do Ministério da Agricultura, referido no artigo 74 e executada por este, pelos governos estaduais ou por entidades de valorização regional, mediante convênios. Parágrafo 2º. As atribuições referentes à seleção de imigrantes são da competência do Ministério das Relações Exteriores, conforme diretrizes fixadas pelo Ministério da Agricultura, em articulação com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, cabendo ao órgão referido no artigo 74 a recepção e o encaminhamento dos imigrantes. Artigo 59. O órgão competente do Ministério da Agricultura, referido no artigo 74, poderá criar núcleos de colonização visando a fins especiais e deverá igualmente entrar em entendimentos com o Ministério da Guerra para estabelecimento de colônias com assistência militar na fronteira continental. Seção 2 da colonização particular. Artigo 60. Para os efeitos desta lei, consideram-se empresas particulares de colonização as pessoas físicas nacionais ou estrangeiras, residentes e domiciliadas no Brasil, ou jurídicas, constituídas e sediadas no país, que tiverem por finalidade executar programa de valorização de área ou distribuição de terras. Parágrafo 1º. É dever do Estado estimular, pelos meios enumerados no artigo 73, as iniciativas particulares de colonização. Parágrafo 2º. A empresa rural, definida no inciso 6 do artigo 4º, desde que incluída em projeto de colonização, deverá permitir a livre participação em seu capital dos respectivos parceleiros. Artigo 61. Os projetos de colonização particular, quanto à metodologia, deverão ser previamente examinados
pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que inscreverá a entidade e o respectivo projeto em registro próprio. Tais projetos serão aprovados pelo Ministério da Agricultura, cujo órgão próprio coordenará a respectiva execução. Parágrafo 1º. Sem prévio registro da entidade colonizadora e do projeto, e sem a aprovação deste, nenhuma parcela poderá ser vendida em programas particulares de colonização. Parágrafo 2º. O proprietário das terras próprias para a lavoura ou pecuária, interessados em loteá-las para fins de urbanização ou formação de sítios de recreio, deverá submeter o respectivo projeto à prévia aprovação e fiscalização do órgão competente do Ministério da Agricultura ou do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, conforme o caso. Parágrafo 3º. A fim de possibilitar o cadastro, o controle e a fiscalização dos loteamentos rurais, os cartórios de registro de imóveis são obrigados a comunicar aos órgãos competentes referidos no parágrafo anterior os registros efetuados nas respectivas circunscrições, nos termos da legislação em vigor, informando o nome do proprietário, a denominação do imóvel e sua localização, bem como a área, o número de lotes e a data do registro nos citados órgãos. Parágrafo 4º. Nenhum projeto de colonização particular será aprovado para gozar das vantagens desta lei, se não consignar para a empresa colonizadora as seguintes obrigações mínimas. Alínea A. Abertura de estradas de acesso e de penetração à área a ser colonizada. Alínea B. Divisão dos lotes e respectivo piqueteamento, obedecendo à divisão, tanto quanto possível, ao critério de acompanhar as vertentes, partindo a sua orientação no sentido do espigão para as águas, de modo a todos os lotes possuírem água própria ou comum. A linha C. Manutenção de uma reserva florestal, nos vértices dos espigões e nas nascentes. A linha D. Prestação de assistência médica e técnica aos adquirentes de lotes e aos membros de suas famílias. A linha E. Fomento da produção de uma determinada cultura agrícola, já predominante na região ou ecologicamente aconselhada pelos técnicos do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ou do Ministério da Agricultura. A linha F. Entrega de documentação legalizada em ordem aos adquirentes dos lotes. Artigo 62. Os interessados em projetos de colonização destinados à ocupação e valorização econômica da terra, em que predominem o trabalho assalariado ou contratos de arrendamento e parceria, não gozarão dos benefícios previstos nesta lei.